Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual, um programa feito em Libras. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Olha, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, traz uma esperança de cura para pessoas que perderam a visão com doenças degenerativas, como o glaucoma. O tratamento com células-tronco apresentou bons resultados em animais, viu, Cláudia? Davi, e agora os testes devem começar a ser feitos também em humanos. Foram 4 anos de pesquisa. O tratamento feito por meio do uso de células-tronco pode ser uma nova possibilidade para quem sonha voltar a enxergar. O estudo iniciado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tem a participação do Centro de Referência de Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás. É uma célula da retina. Nós estamos trabalhando com animais. Essas células foram isoladas pelos cientistas e pesquisadores da Universidade de Harvard há muitos anos e essas células são implantadas nesta fase da pesquisa em porcos. Por que o porco? Porque o porco tem uma retina e um olho bastante parecido com o do ser humano. O objetivo dos pesquisadores é criar uma nova alternativa para tratar doenças degenerativas da visão, como o glaucoma e a retinose pigmentar, que levam à cegueira parcial ou total. No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, queria fazer os testes com o uso de células-tronco em um local de clima tropical. A Universidade Federal de Goiás foi o local escolhido para a pesquisa. Se tudo der certo, os testes em humanos devem começar até 2016. A pesquisa é uma esperança para pessoas como a professora de Braille, Luzia Gontijo. Ela nasceu com retinose pigmentar, também conhecida como cegueira noturna, e já perdeu quase 100% da visão. Só a respeito da retinose. Quando eu ouvi falar de célula-tronco para qualquer tratamento, antes de falar da retinose, foi assim, realmente foi uma luz mesmo para, eu acho que quase todos os tipos de doenças. Na terceira reportagem da série Mães Coragem, você vai conhecer a luta de mulheres que perderam seus filhos para a violência policial. Apesar da dor, elas jamais deixaram de lutar por justiça. Fátima carrega o cartaz com a foto do filho na esperança de que essa morte não caia no esquecimento. Dessa forma, ela tenta pressionar para que a justiça seja feita contra os assassinos de Paulo Roberto Pinho de Menezes. O jovem foi morto em 2013, aos 18 anos de idade, durante uma abordagem de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora de Manguinhos, zona norte do Rio. Vai chegar mais um Dia das Mães e eu não vou ter ele, vou ter todos os meus filhos reunidos, mas sempre falta um. E não é assim, a gente não cobre, outros filhos não vai cobrir a falta, né? Vai sempre ficar aquela falta, aquele vazio. Né? Eu não vou ter ele para me dar um abraço, me dar um beijo, me dar um Feliz Dia das Mães. Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que os 5 policiais envolvidos no assassinato de Paulo Roberto foram indiciados pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Eles também responderam a um inquérito policial militar, que comprovou a existência de infração penal. Além disso, os militares foram submetidos à comissão de revisão disciplinar e podem ser excluídos da corporação. O assassinato de Paulo Roberto engrossa as estatísticas da violência contra jovens no Brasil. Segundo dados do Mapa da Violência 2012, foram mais de 30 mil assassinatos de jovens entre 15 e 29 anos no país, sendo mais de 90% deles do sexo masculino. Desse total, 77% são negros. A maioria dos homicídios é praticada por armas de fogo e menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. Os estereótipos de crime e violência associados a esses jovens e aos territórios de favelas e periferias contribuem para a impunidade.
E por trás de cada um desses números, há uma mãe esperando por justiça. Tem também toda uma narrativa, né, uma oficial, de que aquele menino era um criminoso ou era um bandido. E a maioria das mães, né, que se colocam na luta por justiça, na verdade os meninos não tinham nenhum envolvimento com crime e foram mortos em razão da guerra ao tráfico ou da guerra a uma criminalidade genérica. Ameaças, falta de apoio jurídico e psicológico são alguns dos principais problemas que as mães que perderam seus filhos para a violência de Estado enfrentam. É um contexto muito adverso, onde as mães conseguem força para continuar essa luta é na união com outras mães. Por isso a importância de redes, de movimentos sociais, movimentos de familiares, que criam uma rede de proteção que fazem com que essas bravas mães consigam, né, guerreiras, consigam levar a sua luta adiante. Eu sempre corri pelo meu filho, sempre lutei pelo meu filho. Não vai ser agora que eu vou deixar, porque ele morreu, que eu vou deixar ele de lado. Nunca, nunca, nunca vou deixar de lado meu filho. O que eu puder fazer em nome dele, eu vou fazer. Sempre eu fiz por ele, eu vou continuar fazendo, não só por ele, como pelos outros meus filhos, entendeu? Não é porque ele se foi, que morreu, acabou. Não acabou não, está apenas começando. Vamos então às notícias paralímpicas da semana. Começamos falando de basquete em cadeira de rodas. A Confederação do Esporte divulgou a lista dos atletas que vão participar da nova etapa de treinamento das seleções feminina e masculina. Preparação que visa os Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015. Os treinos acontecem entre os dias 11 e 22 deste mês na Andef, na Associação Niteroiense de Deficientes Físicos do Rio de Janeiro. E Anderson Ferreira, atleta que integrou a equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara de 2011, no México, faz parte dessa lista, viu? E agora, na paracanoagem, modalidade estreante nos Jogos de 2016. A gente destaca nesta semana a participação do atleta Fernando Rufino. Ele estreou no cenário internacional da paracanoagem no Campeonato Europeu da modalidade realizado na República Tcheca. Fernando Rufino, que foi medalhista de prata no Mundial de 2014 em Moscou, sabe da importância de se destacar em competições internacionais, principalmente visando a preparação técnica para os Jogos Paralímpicos de 2016. O atleta brasileiro ficou em segundo lugar. O foco agora é a Copa do Mundo, que acontece entre os dias 22 e 24 de maio na Alemanha. Aí, os compromissos não param. E, pelo visto, as conquistas e vitórias para os nossos atletas também não. Ficamos na torcida. Até semana que vem com mais notícias paralímpicas. Você sabe de onde vem o nome do estado Rondônia? É uma homenagem ao Marechal Cândido Rondon, que nasceu há 150 anos. Você vai ver agora um pouco da história desse brasileiro que dedicou a vida à proteção dos povos indígenas. Ele apresentou aos brasileiros um Brasil pouco conhecido. Numa época onde a população se concentrava basicamente nas regiões próximas ao litoral, o sertanista Cândido Rondon foi fundamental para retratar as regiões norte e centro-oeste do país. É um homem que dedicou a sua vida à pacificação de povos indígenas, ao contato, a trazer esses povos para o conhecimento do Brasil, a respeitar as suas terras. Rondon é que instituiu no Brasil a ideia de que a terra indígena é uma terra inviolável, que para você entrar você tem que pedir licença. Descendente de índios, Cândido Mariano da Silva nasceu na cidade de Mimoso, em Mato Grosso. Perdeu os pais ainda criança e veio para o Rio de Janeiro para ser criado pelo tio, Manuel Rondon. Numa nação onde a república se consolidava, era preciso diminuir o isolamento do centro-oeste das grandes metrópoles. Rondon foi designado então para construir as linhas telegráficas entre o Mato Grosso e Goiás, além de melhorar a comunicação da região. Estas imagens são das expedições de Rondon nas regiões centro-oeste e norte do país. O trabalho cresceu. Foram 32 estações em mais de 2.000 quilômetros da linha principal e de ramais. Coube a Rondon a abrir estradas, desbravar florestas, mapear terrenos, mostrando rios e consertando as cartas existentes. Determinou mais de 200 coordenadas geográficas. No caminho, encontrou muitas tribos que foram pacificadas. Cândido Rondon também foi um dos criadores, em 1910, do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio.
órgão federal que mais tarde daria origem à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A sede do SPI funcionava neste casarão, que fica no bairro do Maracanã, na zona norte carioca, e que também abrigou o primeiro Museu do Índio. Desde 1977, o Museu do Índio trocou de endereço, indo para Botafogo, na zona sul do Rio. O trabalho de Rondon junto aos indígenas rendeu frutos. Através dele, foram criados o Dia do Índio, a estruturação do Parque Nacional do Xingu e o desenvolvimento da FUNAI. Depois de uma expedição com Rondon na região amazônica, ele foi chamado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, de um grande conciliador. O trabalho de Cândido Rondon com os índios atravessou fronteiras e foi reconhecido mundialmente. Em 1957, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo Clube de Exploradores de Nova York. Mas essa não foi a primeira vez que o brasileiro teve o nome lembrado para o prêmio. Em 1925, o físico Albert Einstein escreveu carta de próprio punho, onde recomendava Rondon para o Nobel. A indicação não veio na época. A carta de Einstein só foi descoberta na década dos anos 1990, guardada em Israel. Ele é, de fato, um pioneiro, é um pioneiro da paz, da liberdade, da segurança, do relacionamento correto com os povos indígenas. E, nessa medida, o Rondônia, Cuiabá, Porto Velho, Mato Grosso, muitas partes de Roraima devem muito ao fato de que Rondon lá esteve. Em 1955, ele recebeu do Congresso Nacional a patente de marechal. Um ano depois, o território federal de Guaporé passou a ser chamado de Rondônia, numa homenagem ao seu desbravador. Rondon morreu em 19 de janeiro de 1958, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. E o Visual termina aqui. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.